Vamos à questão 6. A presença da preposição a nas expressões as leis e aos modos, ambas no final do parágrafo 2, mostra que são dois os complementos de referente, que caracterizam acordo. Vamos ver. Vejam, parágrafo 2. Vamos lá. No entanto, é graças a ações como essas que direitos são ampliados, que a noção de liberdade ganha novos matizes. Sem elas, certamente nossa situação de exclusão social seria significativamente pior. Nesses momentos, encontramos o ponto de excesso da democracia em relação ao direito. Uma sociedade que tem medo desses momentos, está percebendo o contexto? Que não é mais capaz de compreendê-los, é uma sociedade que procura reduzir a política de um mero acordo referente a quê? Então, as leis, termo regente referentes, ok? Referentes às leis de um mero acordo referente ao adjetivo, que é o termo regente. Não é isso? E mantém relação com o substantivo acordo. Ele é o adjetivo, termo regente, e que mantém relação com acordo, referente a que as leis que atualmente temos é oração adjetiva, né? E referente aos modos, e ver outra adjetiva que atualmente temos. Quando ele diz que as leis e aos modos mostram que são dois os complementos de referente, vimos que sim. Que caracterizam acordo. Tem que olhar isso. Ele diz caracterizar acordo porque o adjetivo referente mantém relação com acordo. Ele quer ver a concordância nominal aí. A relação nominal, aliás. Acordo referente. Referente aqui às leis e a conjunção i, ó, ligando termos sintáticos iguais. E aos modos. Então o que ele diz é verdadeiro. Marquemos aí. Vamos à questão 7. Na organização da textualidade, o vocábulo antes, parágrafo 3, tem valor temporal. E indica que a ideia de ser força da urgência, de exigências de justiça, antecede as ideias do período sintático anterior. Vamos lá. Parágrafo 3. No fundo, ó, eu já grifei o antes para você, percebeu? Eu vou pintá-lo de amarelo. Olha o antes aqui. Ok? Vamos ver. No fundo, esta é uma sociedade que tem medo da política e que gostaria de substituí-la pela polícia. Pois a violação política nada tem a ver com a tentativa de destruição física ou simbólica do outro, do opositor, como vemos na violência estatal contra setores descontentes da população ou em golpes de Estado. Antes, ela é a força da urgência. Quer dizer, esse antes, olha o que ele diz,
tem um valor temporal. Já errou. O valor não é temporal. É de negar a afirmação anterior como um valor precedente. É ou não é? Já errou aí. E indica que a ideia de ser força da urgência, de exigência, de justiça, antecede as ideias do período sintático anterior. Antes, ela é a força da urgência, de exigência da justiça. Justamente, essa parte faz com que seja negada a precedência do termo, da ideia anterior ao antes, e passe a dar precedência ao que segue. Então, isso estabelece um ordenamento e não uma temporalidade. Ok? Veja, pois a violação política nada tem a ver, grife, nada tem a ver com o quê? Com a tentativa de destruição física ou simbólica do outro, do opositor. Ok? Antes, ela é a força da urgência, de exigência e de justiça. Então, eu não tenho, nada tem a ver com X, antes tem a ver com Y. Isso constitui até uma oposição de ideias, uma sintaxe de tensão. Não tem a ver com X, antes tem a ver com Y. Então a ideia é realmente negar e não indicar temporalidade. Então está falso. A número 7. Número 8. As relações sintático-semânticas que o pronome cujos estabelece no texto podem também ser estabelecidas pela expressão com que. Pela expressão com que. Por isso, a substituição daquele pronome, que é o cujo, por esta expressão preservaria a coerência entre os argumentos e a correção gramatical do texto. Isso no parágrafo 1, cujos. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pacifistas que se sentam na frente de bases militares a fim de impedir que armamentos sejam deslocados. Ecologistas que seguem navios cheios de lixo radioativo a fim de impedir que ele seja despejado no mar. Antígona que enterra seu irmão. Em todos esses casos, o Estado de Direito é quebrado em nome de um embate em torno da justiça. No entanto, é graças a ações como essas que direitos são ampliados, que a noção de liberdade ganha novos matizes. Sem ela, certamente, uma situação de exclusão social seria significativamente pior. Cadê o cujo? O cujo está no terceiro parágrafo, não? Deixa eu ver aqui. As relações sintaxe-semânticas que o pronome cujo, parágrafo 1, estabelece no texto, é no parágrafo 1. É nesse primeiro parágrafo. Mas cadê o cujo? Aqui não está. Aqui não está. O terceiro. Nesses momentos encontramos o ponto de excesso da democracia em relação ao direito. Uma sociedade que tem medo desses momentos, que não é mais capaz de compreendê-los, é uma sociedade que procura reproduzir a política a um mero acordo referente às leis que atualmente temos
e aos modos que atualmente temos para mudá-las. No fundo, esta é uma sociedade que tem medo da política e que gostaria de substituí-la pela polícia, pois a violação política nada tem a ver com a tentativa de destruição física. Eu não estou vendo o cujo. Achei. Olha aí. É do texto 2. O pior poder coator, o poder mais bárbaro, aquele que infunde o terror mais extremo, é o poder imprevisível, sobre cujos procedimentos, reações e intervenções não é possível formular qualquer antecipação racional. Compreende-se facilmente a tese. Digamos que um monstro gigante habite nossa rua e o pequeno mundo em que estamos confinados. Se esse Leviatã mantiver hábitos regulares, agindo, portanto, segundo formas de ação previsíveis, acabaremos por aprender a conviver com ele, adaptando-nos a suas idiosincrasias e a seus padrões reativos. Aprenderemos, por exemplo, pela experiência reiterada, que só podemos caminhar pelo lado direito da rua nos dias pares. De início, faremos esforço para evitar confusões entre os dias pares e ímpares, confusões que poderão custar a vida sob as patas do Leviatã. Em alguns anos, estaremos adaptados e acostumados à nova realidade. Em algumas gerações, as regras para caminhar sem risco na rua serão parte da tradição cultural e do processo de socialização das crianças, desde a mais tenra idade. Considere-se, agora, a hipótese contrária. Leviatã é imprevisível. Suas ações não obedecem a qualquer lógica. Suas reações não seguem qualquer regra. A vida, na rua, tornar-se-á um caos. Seus moradores não sairão de suas casas e, mesmo assim, sofrerão diariamente o horror mais radical. Sair de casa significará risco extremo, e cada passo na rua será vivenciado como a aventura derradeira. Inviável tentar proteger-se com cálculos estratégicos e previsões racionais. Nesse contexto, não há como aprender com a experiência, porque ela não se repete. E aí você tem referências sobre o texto. O que a questão quer? Questão 8. As relações sintático-semânticas que o pronome cujos estabelece no texto podem também ser estabelecidas pela expressão com que. Então você tem cujos e com que. Por isso, a substituição daquele pronome, que é o cujos, por esta expressão, preservaria a coerência entre os argumentos e a correção gramatical. Bem, vamos para o início do texto. Está aqui. Já achei o cujo. Olha ele aqui. Dá para substituir por com que? Não. Não é isso? Olha, quais são as regras do cujo? Vamos lá, vamos relembrar. Se eu disser assim para você, a moça cujas ações
aludi, é dinâmica, é capaz. Pronto. A moça cujas ações aludi é capaz. Vamos lá. Regra 1. Cujo não aceita artigo. Veja que eu não usei artigo após cuja. O primeiro critério foi atendido. Segunda situação. Após cujo tem que ter um substantivo comum. E é com ele que cujo vai concordar. Ações é feminino, plural. Cujas, feminino, plural. E a terceira e última situação, qual é? Usar ou não usar preposição antes de cujas. O verbo aludir pede a preposição a. Eu vou usar um a antes de cujas. Mas o que é que está sendo dito em a moça a cujas ações aludir é capaz? Primeira ideia é a moça é capaz. Segunda ideia é aludir a ações da moça. A segunda ideia eu vou numerar. Aludir, número 1, a, número 2, ações, número 3, e o cujas, que é da moça. Quer dizer que esse cujo representa o termo anterior, contextualizando a preposição de, da moça. E aí você tem aludir a ações da moça. Bem, o que está sendo dito, portanto, no exemplo do texto? Eu vou pintar inicialmente e você tem sobre cujos procedimentos, reações e intervenções não é possível formular qualquer antecipação racional. Ou seja, sobre procedimentos do poder imprevisível, é ou não é? Uma vez que o cujo representa o termo anterior, o que estará empregado no cujos? Contextualiza a preposição de, do poder imprevisível. A ideia é essa. Então, sobre procedimentos do poder imprevisível, sobre reações do poder imprevisível e sobre intervenções do poder imprevisível, não é possível formular qualquer antecipação racional. A ideia é essa. Ora, primeiro que eu não posso usar o com que, as relações sintáticas semânticas que o pronome cujo estabelece no texto podem também ser estabelecidas pela expressão com que. Aí vai ficar sobre com que procedimentos, não tem sentido. Ou seja, procedimentos, reações e intervenções, não é possível formular qualquer antecipação racional sobre o poder imprevisível. Falso. Não tem como. Daria truncamento sintático. Falso. Vamos à questão 9. Enfatiza-se a argumentação ao se utilizar antecipação racional, final do primeiro parágrafo, no plural. Antecipações racionais. Quer dizer, pegar o termo antecipação racional e colocar no plural. Mas, para que também seja preservada a correção gramatical, é obrigatório flexionar no plural é, no parágrafo 1, antes de possível, escrevendo-se são e qualquer, escrevendo-se quaisquer. Bem, vamos lá.
Vamos ver no texto. Deixa eu tirar tudo isso. Em primeiro lugar, que vai tornar errado o item 9, está aqui, ó. No que eu vou fazer. Formular qualquer antecipação racional. Isso é o sujeito oracional de é possível, que é o predicado. Sujeito oracional vai exigir o predicado na terceira pessoa do singular. Ok? Então, mesmo se você colocar antecipação racional no plural, ok? Ou seja, quaisquer antecipações racionais, mesmo se eu fizer isso, é possível e vai continuar no singular. Por quê? Porque o núcleo do sujeito é formular. Formular é o núcleo do sujeito. Esse aqui é o núcleo. E é possível manter relação com o núcleo. Isso equivale a dizer, permita-me, formular qualquer antecipação racional é possível. Veja que qualquer antecipação racional é o objeto direto de formular. Enquanto qualquer antecipação racional complementa formular, formular mantém relação com é possível. Sujeito oracional, coloque o verbo na terceira pessoa do singular. Está falso. Ponha falso no 9. Ok? E é interessante nesse tipo de questão que você se volte ao que nós estudamos lá de morfossintaxe. Ou seja, vou mostrar a você. Vamos para a tela. É importante que você tenha essa visão aqui, ó. Veja. Ó, formular colocar o que ele quer. Quaisquer, vamos usar o plural, quaisquer antecipações racionais. Antecipações racionais é possível. Ó, eu pergunto, é possível, é o predicado. E o verbo desse predicado, que é o verbo ligação, assim como o predicativo, mantém relação com o núcleo do sujeito. O sujeito é todo o termo anterior, formular, quaisquer antecipações racionais. O núcleo é formular. Como o núcleo é verbo, então o sujeito é oracional. O que é que eu procuro no verbo? Se existe ou não complemento. Formular o quê? Aí você tem o complemento verbal. Você tem objeto direto. Todo termo, quaisquer antecipações racionais, que eu vou preferir grifar usando o azul. Todo termo grifado de azul é o objeto direto de formular. Então, é possível manter relação com o núcleo, que é formular. E aí é importante que você entenda aquela visão da sintaxe de que o que está no colchete é o sujeito. O núcleo é formular. Mas o que está no parêntese é o complemento verbal do núcleo do sujeito. Então, o que está no parêntese mantém relação com formular,
E é possível manter relação com o núcleo. Quer dizer, tem que ver a língua nessa condição de espiral. Ok? Importante que se veja a língua na espiral. Vamos à questão número 10. A 9 está falsa. Depreende-se da leitura do texto que a tese, início do segundo parágrafo, está proposta no período inicial e para ela conflui a argumentação do texto. Vamos ver. O primeiro parágrafo é esse. Deixa eu limpar para você. E aí vem o segundo parágrafo, seguido do... Vamos lá. Pega o primeiro. O pior poder coator, o poder mais bárbaro, aquele que infunde o terror mais extremo, é o poder imprevisível, sobre cujos procedimentos, reações e intervenções não é possível formular qualquer antecipação racional. Isso é a introdução, ou também conhecida como enunciação inicial. Aqui vai começar o desenvolvimento. Compreende-se facilmente a tese, 2 pontos. E aí ele vai começar a trazer a tese. Digamos que um monstro gigante habite nossa rua e o pequeno mundo em que estamos confinados. Quer dizer, a tese, ela parte de uma suposição. Se esse Leviatã mantiver hábitos regulares, agindo, portanto, segundo formas de ação previsíveis, acabaremos por aprender a conviver com ele, adaptando-nos às suas idiosincrasias e a seus padrões reativos. A questão que é o quê? Depreende-se da leitura do texto que a tese está proposta no período inicial. Sim. E para ela conflui a argumentação do texto. Bem, vamos ver se tudo mais gira em torno dessa hipótese. Aprenderemos, por exemplo, pela experiência reiterada, que só podemos caminhar pelo lado direito. De início faremos esforço para evitar. Tudo mais, se você retomar o texto, vai ver que parte justamente dessa suposição que é feita aqui, no início do segundo parágrafo. Olha, ele não usou, na questão 10, infere-se, ele usou depreende-se. E é importante que se tenha uma distinção entre depreender e inferir. Depreender é o que eu posso afirmar, tomando como base a objetividade que há no texto, o que foi posto no texto, que é a estrutura exemplificativa e contextualizando a suposição. A inferência é o que eu posso afirmar partindo não do que estiver literalmente no texto. Ok? Enquanto depreender está alicerçado em objetividade, inferir está alicerçado em subjetividade. Bem, se você olhar o parágrafo, ele é bem claro, ele expõe uma tese. E é na tese, exposta após 2 pontos, que todo o texto vai justamente o quê? Ser enraizado, ser contextualizado ou terá sua confluência conforme ele diz na alternativa. Realmente está certo o que se diz no item 10.
Ok? Até o próximo bloco.